as consequências que nós temos do fim do gás da Rússia para países europeus se dará numa via de mão dupla quando nós pensamos na Ucrânia. A primeira coisa é, a Ucrânia tem soberania sobre o seu território, pelo menos é esta a principal alegação para que a Ucrânia deixe de fornecer o gás para os países europeus, uma vez que esse gás vem da Rússia e a Rússia obtém lucros em cima do gás que é vendido para a Europa, em cima, digamos assim, do território da Ucrânia, não é? Então, é uma situação onde a Ucrânia busca discutir a questão da sua soberania, mas, ao mesmo tempo, o gasoduto, ao atravessar o território da Ucrânia, também gera royalties, gera lucro, em alguma medida, para a Ucrânia, de certa maneira. Esse é um ponto. A primeira consequência negativa para a Ucrânia é não mais obter esse dinheiro, mas, ao mesmo tempo, é a Rússia a principal perdedora em termos econômicos, né? A estimativa é de que a Rússia obtinha por ano em torno de 5 bilhões de euros com esse gasoduto, a Ucrânia muito menos, ou coisa de um quinto, uma diferença bem considerável. Uma segunda consequência é os refugiados que saíram da Ucrânia para países do leste da Europa. O principal país que recebe ucranianos é a Rússia, depois a Polônia. Porém, os países que não terão mais o gás vindo da Ucrânia, é o caso da Eslováquia e da Hungria, também são países que receberam um número bem considerável de migrantes, de refugiados oriundos da Ucrânia, enfim. Então, o Robert Fico, que é o atual governante da Eslováquia, que foi profundamente contra a postura do Zelensky, ele já discute que irá suprimir apoio que a Eslováquia dá para imigrantes, para refugiados ucranianos. Então, é uma consequência negativa para os ucranianos em meio à guerra. Tudo bem? Ainda que exista, de fato, a soberania da Ucrânia sobre o território, de não fornecer o gás, que ironicamente fornece, não é? O território da Ucrânia, possibilita que a Rússia obtenha dinheiro, enfim, tá certo? A partir do gás e do gasoduto, etc. Mas, curiosamente, a população também fica no meio do caminho e sofre, porque pode sofrer restrições de apoio no país vizinho, que é a Eslováquia, que é o principal país que se manifestou contrário à medida do Zelensky na Europa como um todo. Os demais países não, embora a Hungria também receba ali o gasoduto, que é o gasoduto Druzhda, que vem pelo norte, né? Do território da Ucrânia, da Rússia, Belarus, aí entra na Ucrânia e depois vai para o norte, não é? Que é a região da Eslováquia, o sul, o território da Hungria. A Hungria também recebe o gás e vai deixar de receber e tem posições contrárias ao Zelensky, mas agora não é o principal país que tem atuado contra a medida do Zelensky, né? O principal tem sido Robert Fico, que é o da Eslováquia. E mais, o governo da Eslováquia também não fornecerá mais eletricidade para a Ucrânia, porque a Ucrânia fornecia gás para os países vizinhos, enfim, e ao mesmo tempo também precisa de energia. E a Eslováquia é um país que mandava eletricidade para a Ucrânia por conta aí do problema que a Ucrânia enfrenta na estrutura energética, que é bombardeada o tempo todo pela Rússia, enfim, e uma das consequências negativas para a Ucrânia será, se o Robert Fico cumprir essa promessa, não fornecer mais eletricidade para a Ucrânia, o que seria certamente algo bem negativo para a Ucrânia, enfim. Tudo bem? Então, duas consequências que nós podemos pensar em relação à Ucrânia, tá certo? Sofrer restrição em relação aos refugiados e perder aí o acesso à eletricidade vinda da Eslováquia, enfim.